esta estátua, uma escultura de Bruno Marques, evocativa do centenário da implantação da República, e esta própria praça, a Praça da República no Porto, evocam o papel importante, em alguns aspectos até pioneiro, da cidade na promoção, na defesa e na própria implantação do regime republicano no nosso país. Importa recordar, por exemplo, que foi no Porto que teve lugar a primeira grande tentativa militar e também popular de implantação da República. Aliás, esse movimento, o 31 de janeiro de 1891, teve lugar exatamente aqui, no seu início, no então campo de Santo Vídeo, e que por isso mesmo viria mais tarde a chamar-se como a Praça da República. Foi a partir daqui que os revoltosos saíram junto do quartel-general em direção ao edifício da Câmara Municipal. Aliás, o Porto foi também a primeira cidade a eleger um deputado republicano às Cortes, Rodrigo de Freitas. E o Porto, que também vai receber de um modo entusiástico, o 5 de outubro de 1910, a definitiva implantação da República no nosso país. Definitiva? Bom, a verdade é que durante um curto espaço de tempo, em 1919, de 19 de janeiro a 13 de fevereiro, aqui no Porto, sem rei, Dom Manuel II continuava e continuaria no exílio, e ele próprio tendo-se colocado contra esse movimento. A verdade é que durante esses dias de 1919, a partir daqui da cidade do Porto, de novo foi implantada a monarquia do Norte. Em 14 de dezembro de 1918, o Presidente da República, Sidónio Pais, dirige-se em Lisboa para a estação ferroviária do Rossio. Sidónio Pais, que um ano antes havia dirigido um golpe militar contra a República do Partido Republicano, instaurar aquilo que se chama a República Nova, uma república muito mais musculada, ditatorial, de uma facção mais moderada, conservadora dos republicanos. Tentava, deste modo, dar resposta à profunda crise em que o país se encontrava mergulhado. Mas a verdade é que durante esse ano as coisas haviam-se ainda agravado. A guerra, a Primeira Guerra Mundial em que Portugal se havia envolvido, tinha terminado há 2 meses. Os racionamentos, a escassez de produtos marcavam o dia-a-dia da população no nosso país. A gripe, a famosa gripe, matava milhares de pessoas, graças ao descontentamento e os boatos. É o palco ideal para os monárquicos irem ganhando apoios. E é exatamente para combater esses movimentos que vão surgindo, nomeadamente no Norte e no Porto, que o Presidente Sidónio Pais se dirige para o Rossio para embarcar rumo ao Norte. Nunca chegará à estação de São Bento, porque no Rossio ele foi assassinado. Ora, este momento acaba por criar condições para que as diferentes fações no país procurem soluções de força. Poucos dias depois, serão as fações mais revolucionárias do Partido Republicano que tentarão golpes em Lisboa, em Santarém. E entre os monárquicos vai também ganhando força, nomeadamente aqui na região do Porto, de um golpe militar contra a República. Acontece que os monárquicos estão divididos. O rei no exílio, Dom Manuel, e muitos outros monárquicos preferem uma solução como aquela que Sidónio Pais vinha corporizando, ou seja, uma república dirigida por monárquicos, abrindo o palco, abrindo a possibilidade para se concretizar uma coisa que, curiosamente, meio século depois aconteceria em Espanha. Foi a ditadura de Franco que permitiu o regresso da monarquia. Mas isso não vai acontecer em Portugal, até porque são muitos os monárquicos que querem uma intervenção militar.
E é exatamente temendo que isso pudesse acontecer que os partidários de Dom Manuel II e dessa outra solução pacífica acabarão por enviar ao Porto aquele que é um dos grandes nomes da monarquia, da famosa corrente do integralismo lusitano, António Sardinha. António Sardinha chega ao Porto a 18 de janeiro desse ano, 1919, mas é já tarde demais para conseguir esfriar, suster toda a movimentação e entusiasmo dos monárquicos do Porto e da região e de uma junta militar comandada por um intrépido oficial, Paiva Couceiro. E a verdade é que no dia seguinte, 19 de janeiro, tem início esse pronunciamento militar defendendo a implantação da monarquia. O lugar onde tudo vai começar é hoje algo estranho. Aqui, o Monte Pedral, uma área da cidade profundamente urbanizada ao longo do século XX. Mas no início desse século, este era ainda um espaço relativamente deserto. E era muitas vezes usado para exercícios militares. Aliás, trata-se de uma elevação estratégica, um monte rochoso, daí o Monte Pedral, que tinha sido importante, por exemplo, no início do século XIX, quando das invasões napoleónicas, na altura a cidade do Porto, vai concentrar aqui muito do seu esforço defensivo, não resultará. Ao contrário do que acontece alguns anos depois, entre 1832 e 1833, o Monte Pedral foi vital para a defesa da cidade, para a defesa dos liberais que se encontravam cercados pelos absolutistas. E então aqui, no alto do Monte Pedral, que no dia 19 de janeiro se concentra um grande número de militares. São os regimentos de infantaria e de cavalaria da cidade, o grupo das metralhadoras, a polícia, a guarda republicana. Vamos passar a chamar-lhes só a guarda, pelo menos durante os próximos dias. E juntam-lhes também alguns regimentos vindos de Braga. E todos esperam a chegada de Paiva Couceiro, que aqui se vai juntar aos seus homens à 1 da tarde. E fará um famoso discurso onde, entre outras coisas, chama a atenção para a necessidade, a emergência da intervenção das forças militares quando está em causa o destino do país, quando este se encontra em crise. Após isto, é içada a bandeira monárquica azul e branco. A guarda toca o hino da carta, o antigo hino da monarquia. E Paiva Couceiro vai declarar que de novo está instaurado a monarquia do nosso país, gerando fidelidade a El Rei, Sua Majestade, Dom Manuel II. Nesse domingo, 19 de janeiro, e após a concentração das tropas no Monte Pedral, dá-se início a um desfile militar. As crónicas da época falam de uma enorme multidão de gente que acompanham os homens armados, que se dirigem para o centro da cidade. Aliás, fala-se mesmo da dificuldade do carro de Paiva Couceiro conseguir acompanhar as tropas. O objetivo é chegar até junto deste edifício. Era, na época, o quartel-general e também o governo civil. Chegam aqui às 3 da tarde. E foi das varandas do governo civil que de novo foi lida a proclamação da reimplantação da monarquia. O homem que será nomeado, que ficará com a incumbência desta nova leitura da proclamação,
é um dos principais dirigentes da monarquia do Norte, Baldac de Guimarães. É ele que explica à multidão quais as causas desta revolta, quais os objetivos desta contra-revolução monárquica que visa retirar a pátria da calamidade em que se encontrava mergulhado. Após o discurso, de novo é entoado, tocado, o hino da carta, ao mesmo tempo que se ouvem a salva de 21 tiros, após os quais é içada aqui a bandeira monárquica. Entretanto, é também enviado um telegrama para todos os governadores civis do país, dando-lhes conhecimento de que, a partir daqui do Porto, a monarquia havia sido de novo restaurada e exortando-os, de igual modo, nos territórios sob a sua administração, proclamarem de novo também o regime monárquico. E a verdade é que até ao final desse dia 19 de janeiro, praticamente todo o Norte se revelará como partidário da monarquia. Apenas Chaves se irá manter fiel à República, mas as bandeiras republicanas são nesse dia retiradas dos edifícios públicos e hasteadas as bandeiras da monarquia. E no dia seguinte, 20 de janeiro, em muitos lugares do norte do país, os serviços vão se manter encerrados, ao mesmo tempo que bandeiras republicanas são queimadas. E se inicia uma perseguição a destacados dirigentes republicanos. Ora, estas atitudes persecutórias de ajuste de contas dos monárquicos em relação aos republicanos, não raras vezes incentivadas por alguns setores mais conservadores da Igreja, que se sentiam, com razão, fortemente restringidos e perseguidos por aqueles primeiros anos do regime republicano, atingiram por vezes níveis muito significativos e de alguma violência. E entre esses acontecimentos destacam-se aqueles que tiveram lugar num teatro que se encontrava nesta rua, a Rua Alexandre Herculano, muito próximo da Praça da Batalha. Era o Teatro Éden, que já nos anos 30 se converterá, tal como muitos outros dos antigos teatros da cidade, num cine-teatro, mas nem isso lhe valeu, porque em 1948 acabaria por encerrar. Bom, mas naqueles dias de janeiro e fevereiro de 1919, durante a monarquia do Norte, ouvia-se tocar muitas vezes, durante muito tempo, o piano do Teatro Éden. Ele era, mesmo antes da monarquia do Norte, um local de encontro e até de alguma conspiração da parte dos monárquicos. E é este teatro que depois vai ser escolhido para aprisionar muitos dos republicanos da cidade. Aprisioná-los, mas também interrogá-los. E quando tocava o piano, narram algumas descrições da época, é porque o som do instrumento musical procurava abafar os gritos dos republicanos que estavam no interior do teatro a ser torturados. Enfim, atitudes trauliteiras. Aliás, a monarquia do Norte virá depois a ser designada pelos republicanos como o Reino da Traulitânia. A junta governativa do Reino, anunciada igualmente das varandas do edifício do Governo Civil e dirigida por Paiva Couceiro, a instituição que deverá organizar o novo regime monárquico, vai de imediato fazer desaparecer a designação da Guarda Nacional Republicana para Guarda Real. Do mesmo modo que a moeda que passa a circular deixam de ser os escudos e passam a ser de novo os reais. Bom, para isso há carimbos nas notas que até aí circulavam. Mas beneficiando igualmente do isolamento, da falta de comunicação
com Lisboa, vai-se também dando a indicação a toda a população de que a revolta monárquica está a ser um êxito por todo o país. Mas não é bem assim. Quando se dá o pronunciamento militar, há muita gente que acha que o país vai mergulhar numa crise, numa guerra civil que poderá durar 4 anos. A verdade é que a monarquia do Norte não durou sequer um mês. E para isso contribuíram muitos fatores internos e externos. Desde logo, não chega um apoio esperado pelos revoltosos de Espanha, quanto mais não fosse o reconhecimento da nova monarquia portuguesa, muito menos um apoio militar, como alguns pensavam que pudesse acontecer. A nível interno, há também uma nítida divisão entre os monárquicos. Aliás, no exílio, o rei Dom Manuel II nunca declarará o seu apoio a esta revolta. E há também muita indefinição por parte dos responsáveis da nova junta governativa do reino, nomeadamente em relação ao que fazer à capital. Isto porque se no dia 19 e logo no dia seguinte há uma grande adesão por parte das autoridades do Norte, no Sul isso não acontece. E aqui, durante vários dias, no Porto, há uma nítida indefinição. Uma muito ténue revolta que ocorre em Lisboa no dia 24 e que é rapidamente aniquilada, vai também contribuir para o desmoralizar dos responsáveis da monarquia do Norte. Por outro lado, a população, apesar do aparente apoio nesse dia 19, depois, durante os dias seguintes, não é isso que acontece. As pessoas estão demasiado preocupadas com a crise e não estão muito receptivas a estes movimentos militares e políticos. E têm até algum apego aos símbolos republicanos, apesar de muito recentes. Exemplo disso foi o que aconteceu neste edifício. Era, então, a sede central dos Correios na cidade. E os novos responsáveis monárquicos colocam a bandeira republicana, vermelha e verde, a servir de tapete. Pois bem, pouco tempo depois tiveram que retirar, porque, ao contrário do que esperavam, as pessoas não vão espezinhar a bandeira republicana, evitavam-no fazer. Afinal, nos últimos anos, milhares de jovens portugueses, com aquela bandeira, por aquela bandeira, haviam morrido nos teatros de guerra da Primeira Guerra Mundial. Falhada uma débil revolta monárquica também em Lisboa, a 24 de janeiro, no início de fevereiro dá-se o início da ofensiva, da contra-ofensiva republicana, que se vai saldar por um enorme êxito. As tropas republicanas vão avançando para o norte e à passagem pelas diferentes vilas e cidades, isto salda-se pela rendição ou pela fuga das forças monárquicas. A situação começa-se a tornar desesperante para os monárquicos da monarquia do Norte, sediada aqui no Porto, que acabarão, os principais implicados, por sair da cidade. E este é um momento aproveitado por muitos dos fiéis à República, militares e também populares, para avançarem com um golpe que lhes permita reimplantar a República no Porto. Os acontecimentos vão ter lugar a 13 de fevereiro e, de algum modo, podemos escolher essa data como o fim da monarquia do Norte. E há uma figura que se vai salientar, o capitão João Sarmento Pimentel. É um jovem que se tinha evidenciado nos primeiros anos da República, originário de uma certa aristocracia nortenha, tinha feito a escola do Exército, mas ainda estudante, ele tinha-se juntado ao movimento revolucionário que implantou a República a 5 de outubro de 1910. 5 anos depois, vai-se salientar nas campanhas militares de pacificação no sul de Angola. E depois vai ter também lugar de destaque
no Corpo Expedicionário Português, na Primeira Guerra Mundial, destacado para a Flandres. Aliás, acabará por obter o título de capitão em 1918. Agora, neste início de 1919, ele encontrava-se bastante doente, uma gripe que o havia feito ir para a cama. E é acamado que, mesmo assim, ele acaba por responder aos pedidos dos republicanos. E, a partir daqui, do quartel do Carmo, da Guarda Real, mas que agora volta a ser a Guarda Republicana, ele vai então sair com os seus homens para aniquilar aquela que era a última bolsa de resistência dos monárquicos no Porto, na Praça da Batalha. É de facto para a Praça da Batalha que se dirigem as forças do golpe, ou do contragolpe republicano, comandadas pelo capitão Sarmento Pimentel. Aqui encontrarão a última bolsa de resistência dos monárquicos, na Praça da Batalha, onde já, segundo a tradição lendária, se havia dado uma famosa batalha na Idade Média entre mouros e cristãos. A Praça da Batalha, que alguns anos antes, a 31 de janeiro de 1891, os republicanos queriam ter chegado, tendo travado pelos monárquicos. A Praça da Batalha, onde alguns anos depois, em fevereiro de 1927, será de novo palco de conflitos. Mas agora, a 13 de fevereiro de 1919, aqui se davam os últimos confrontos na cidade entre os monárquicos e os republicanos. De novo, a República estava instaurada na cidade. E marca isto praticamente o fim da monarquia do Norte. As últimas forças monárquicas resistirão ainda durante mais 6 dias. Acabarão por sair por Trás-os-Montes a 19 de fevereiro. O último edifício público onde esteve hasteada a bandeira monárquica foi o edifício dos Passos Conselho da Câmara Municipal de Vinhais. Terminava assim a monarquia do Norte. Para trás ficavam cerca de 150 mortos. E também a prova da impossibilidade da monarquia ser uma alternativa à República. Mas a verdade é que durante os anos seguintes a República também demonstraria não ter capacidade de debelar a profunda crise política e económica em que o país se encontrava mergulhado, abrindo assim caminho para outras soluções. E a verdade é que apenas 20 anos depois, em 1939, aqueles que foram os dois grandes rostos na cidade da monarquia do Norte, Paiva Conceiro, do lado dos monárquicos, Sarmento Pimentel, do lado dos republicanos, não se encontravam 20 anos depois em Portugal. Ambos tinham fugido, encontravam-se exilados face ao novo regime que havia, entretanto, surgido. Um regime com base num discurso populista, um regime claramente musculado. Agora, quem era o senhor poderoso do país? Era inspirado em ideais fascistas o novo ditador, Oliveira Salazar. Mas isso são já outros factos, também algumas lendas, futuros caminhos da história. Este programa foi patrocinado por World of Discoveries, Museu Interativo e Parque temático.